Citação ao mito da caverna por Mandetta coroa tempos esquisitos, né? Ministros que citam Platão, filósofos de esquerda negacionistas. O que resta ainda para nos surpreender nessa quarentena, né? O ministro do Bolsanistão, que cita Platão no meio de uma coletiva, religiosos inseguros questionando a teodiceia de Leibniz, youtuber recomendando a resiliência moral e espiritual dos estoicos, um filósofo italiano de ideias sólidas dando a impressão, mas só a impressão de concordar com os negacionistas da pandemia. E como se toda essa filosofância não bastasse, eis que o enfant terrible, o esloveno Slavoj Zizek, entusiasmado com o surto de solidariedade humana deflagrado pela pandemia mundo afora e a concomitante desmoralização do ultraliberalismo econômico, reapareceu para celebrar o surgimento de um espírito comunitário muito perdido e, num arremate hiperbólico, bem ao seu fetio, antecipar a aurora socialista. E o que mais falta acontecer? Filosófico e sanitariamente falando, a internação manicomial do Rasputin, do bolsonarismo, o Ayatolavo de Carvalho, na área dos horoscopistas. Também me aturdi com a alusão do ex-ministro Mandetta ao mito da caverna. Vamos esperar que o integrante do governo mais agressivamente ignorante e obscurantista da história do Brasil, ademais ministro da Saúde, não da Cultura, tirasse do bolso do jaleco a República de Platão enquanto conversava com a imprensa? Desde o início entendi a alusão como indireta para embaraçar o presidente apedeuta, que até então só devia conhecer do filósofo grego o conceito de amor platônico. No entanto, ele, o mito da caverna, metáfora sem paternidade filosófica definida, deveria saber empiricamente do que trata a alegoria da caverna de Platão, pois ela parece ter vivido desde que nasceu, a confundir as sombras que a fogueira projeta na parede com o mundo real. Surpreendeu-me a ressalva de Mandetta de que leu sobre o mito da caverna diversas vezes desde os 14 anos e até hoje não entendeu direito. A alegoria é simples, translúcida, de fácil compreensão. O personagem de Jean-Louis Trintignant explicou didaticamente e sem muitas palavras, numa cena de O Conformista, filme antifascista de Bernardo Bertolucci, visualmente marcado por sombras cavernosas, que aliás já motivou pelo menos um ensaio a respeito, Shadows Philosophy, Plato's and Cinema, de Nathan Anderson, editado pela Routledge 6 anos atrás. O Conformista de Bertolucci explica o mito da caverna numa chave antifascista. Infinitamente mais embaraçoso seria se o ministro tivesse feito uma alusão, por exemplo, às mônadas do filósofo alemão Gottfried Wilhelm Leibniz, que viveu entre 1646 e 1716, ou ao Aperon do pré-socrático Anaximandro, que viveu por entre cerca de 610 a.C. Aos ouvidos do presidente, não tenham dúvida, Aperon, elemento invisível que teria dado origem ao universo, infinito. Na verdade, Aperon, aquele que não tem limite, não tem limitação, infinito, indeterminado, soaria como mais uma panaceia ser testada no combate ao Covid. Uma nova cloroquina, no caso de procedência grega, que ele suspeita adotaria instantaneamente, na esperança de logo por fim ao confinamento e enxotar a população de volta ao batente. Por falar em Leibniz, Mandetta até hoje não captou por inteiro a alegoria platônica, porque haveríamos de entender o sentido e o alcance da teodiceia. Sei o que teodiceia significa e finjo entendê-la além da rama. Sempre me lembro dela diante de um flagelo de grandes proporções e da clássica cobrança de Epicuro. Se o Deus é onipotente e generoso, por que permite que o mal triunfe e guerras e outras desgraças sacrifiquem tantas vidas inocentes? Esta indagação me parece ociosa se feita por um ateu ou um agnóstico, pois estes duvidam ou descreem da existência do Altíssimo e seus divinos poderes, ou por um crente que jamais há de pôr em dúvida a suprema bondade ou o indisputável senso de justiça do Santo Pai. O mencionado filósofo italiano que de início deu a impressão de fechar com os negacionistas é o Giorgio Agamben. Sumidade em análises estéticas e biopolíticas e pertinaz estudioso do estado de exceção, bem assistido de traduções no Brasil, Agamben ateou fogo no arraial ao criticar em 3 textos publicados na Itália as medidas excepcionais impostas pelo combate à pandemia, segundo ele, perigosamente desproporcionais, já que para a maioria dos infectados o Covid será apenas uma gripe mais forte. Agamben, que há 3 dias de completar 78 anos pertence a um dos grupos de risco, não é contra as emergenciais e, em princípio, transitórias medidas de isolamento e distanciamento social em si, mas apenas questiona sua abrangência e os eventuais perigos decorrentes da quarentena e demais limitações draconianamente impostas a todos nós pelas autoridades. Danos, sobretudo psicológicos e políticos.
O prolífico pensador romano não é contra os protocolos sanitários vigentes. Apenas receia que redundem em aparato de opressão e sirvam para ampliar a dominação do Estado sobre os nossos corpos e as nossas mentes, reduzindo nossa liberdade com o abalizado respaldo da medicina. A China, realça ele, já está normalizando algumas de suas medidas de emergência com interesses que vão além da proteção à saúde pública. Agamben contesta os imperativos biopolíticos de valorização da vida acima de tudo. Sim, outras demandas fundamentais à vida nos oferece ou impõe, mas a sobrevivência biológica é condição sine qua non para o cultivo dos valores sociais privilegiados pelo filósofo. Né? Os mortos não têm escolha. Esse é um texto aí do Sérgio Augusto para o Estado de São Paulo. Hasta la vista, até a próxima.